Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós iremos fazer mousse de coco e também vamos conversar com a escritora Eliane Lacerda. Criar novos amigos, novas ações, novos entretenimentos, né? E viver o hoje, sabe? É caminhar sempre para frente. Bora lá, gente? Vamos lá para a nossa receita. Quais ingredientes que nós vamos precisar para fazer a mousse de coco? Nós vamos precisar de 2 latas ou 2 caixas de leite condensado, 2 latas de creme de leite. Lembrando que a lata de creme de leite tem 300 gramas. E nós vamos usar o creme de leite sem soro. E o leite condensado, a caixinha, ela tem 395 gramas. E 1 xícara de coco ralado e gelatina. A gelatina que nós vamos usar é essa gelatina aqui. Ela é sem sabor e tem 12 gramas. Quer dizer, uma gelatina em pó incolor. O primeiro passo que a gente tem que fazer é colocar a gelatina para hidratar. Então nós vamos despejar essa gelatina aqui num copo. Nesse caso aqui, como ela é pequena, pouca coisa, então eu vou usar um copo pequenininho. Aqui está a nossa gelatina. Nós vamos colocar água e deixar hidratar por 5 minutos. Enquanto a nossa gelatina hidrata, nós iremos preparar os outros ingredientes. Nós vamos bater no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o coco ralado. Aqui está os 3 ingredientes. Agora eu vou bater no liquidificador. Só que a gelatina nós devemos colocar ela por último. Quando estiver batendo no liquidificador esses 3 ingredientes, nós acrescentamos a gelatina. Quando colocamos a gelatina para hidratar, ela fica sólida. Agora, para ela ficar líquida, nós vamos levar no micro-ondas e por 10 segundos é o tempo suficiente para ela ficar líquida, para a gente incluí-la com os outros ingredientes. A gelatina agora já está líquida. Agora vamos bater o ingrediente no liquidificador. Say you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till
batido, nós vamos colocar numa vasilha e levar para a geladeira. And I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good. Vamos deixar na geladeira e Why is it até enough to be a mousse ficar so be the consistente. E agora vamos aguardar. Antes disso, eu quero agradecer também as pessoas que se inscreveram e estão entrando em contato comigo através das redes sociais. E estou muito grato por esse carinho, por esse contato. Eliane de Lacerda Correia, filha de Hélio Gonçalves Correia e Selma Isabel de Lacerda Correia. Ela é natural de Volta Redonda, trabalhou como auditora fiscal de tributo da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, professora da língua portuguesa, especialização em produção textual e docência do ensino superior. Escritora, possui 9 livros já editados, que são Além das Palavras, Sensações Vizinhas, Entre Infinitos, Poemas do Acaso, Emoções Selvagens, Tecendo a Vida, Habeas Corpus e Eu e Outras e Dentro de Mim. Vida de escritores não é nada fácil como as pessoas imaginam. Como foi a sua trajetória como escritora ao chegar a publicar 9 livros? Eu escrevo desde meus 11, 12 anos. Comecei fazendo algumas letras, que eu tocava violão. Então comecei fazendo algumas letras de música e depois eu senti que a minha área era realmente produção literária. Aí eu parti para isso. Então, nas escolas que eu estudei, no Rio de Janeiro, que foi no Colégio Malé Soares e no Colégio Zacarias, então eu sempre fui muito comentada entre os professores, sabe? Porque eles gostavam muito das minhas redações, dos meus textos, que eram textos, assim, originais, assim eles diziam, né? Então vamos lá, vou começar a contar. Quando eu resolvi lançar meu primeiro livro, era tudo muito difícil, sabe? Não existia internet, então não existiam essas editoras que fazem um trabalho que a gente paga para editar o livro, não existia isso, sabe? Então, tinha que mandar para as editoras avaliarem, levava anos, quando davam alguma resposta. Então, o que eu fiz? Sempre fui funcionária pública, então eu resolvi, um jornalista muito meu amigo, Birajara Ramos e Vicente Melo, os dois me ajudaram muito, e eu comecei a fazer um livro ouro, sabe? Abri um livro ouro e as pessoas compravam antes do trabalho pronto. Meus amigos, assim, acreditavam no meu trabalho antes dele ficar pronto. E tive alguma ajuda também de algumas firmas na época da minha cidade, que eu sou de Volta Redonda, estado do Rio. Algumas firmas me ajudaram, como a União Carvalheira na época, a Veredas, com a Solange, que sempre foi maravilhosa para os escritores. Tive algumas ajudas.
Mas deixa eu passar para vocês, então, os meus livros. Esse, Além das Palavras. É o primeiro livro, tá? Quem fez a capa foi o Masa. Meu primeiro livro, livro de poesias. Depois eu escrevi o Sensações Vizinhas, sabe? Eu tive até uma ajuda da gráfica da prefeitura, sabe? E quem bolou essa capa aqui foi o meu amigo Vicente Melo, jornalista. Depois eu escrevi o terceiro, Entre Infinitos. Entre Infinitos. Também é um livro de poesias. Porque o que acontece? Eu faço muitas observações diárias sobre tudo que acontece na vida, ao meu redor, sabe? Eu tô sempre observando a natureza, observando as atitudes humanas, observo tudo. Poemas do Acaso, da Taba, que já foi da Taba, que lançou esse meu livro, né? Foi a Taba Cultural, que é uma editora do Rio. O Entre Infinito foi a Oficina das Letras, tá? Depois eu fiz o Emoções Selvagens, pelo Clube de Autores, pela internet, tá? Todos são, assim, de poemas. Tecendo a Vida, que já foi da editora Santarém. Tecendo a Vida. São poemas e alguns trechos de observações diárias. Já começo ali a desenvolver uns pequenos textos. Aqui, Habeas Corpus, tá? Que já foi pela editora Autografia, livro de poemas com alguns contos, pequenos contos. Depois nós temos o oitavo, Eu e Outras, da editora Autografia. Depois eu vou explicar melhor para vocês sobre isso. Esse aqui foi Dentro de Mim, foi o último. Também foi pela editora Autografia, tá? Esse foi o nono. Também já incluí aí alguns contos. O trabalho literário é um trabalho diário, é um trabalho incessante, sabe? Eu moro no interior, então, assim, as coisas são muito difíceis aqui. Nós temos que lutar muito para conseguir, assim, divulgar o trabalho, sabe? A divulgação do trabalho é muito complicada. Mesmo através da Secretaria de Cultura, há uma dificuldade grande. Mas nós temos também aqui a Academia de Letras, né? Então, temos todo um processo nós estamos caminhando, engatinhando, para tentar divulgar o trabalho do pessoal da região, né? Porque eu acho que a arte é o que marca a vida. A arte registra o momento, assim como agora nós estamos vivendo a pandemia. É um momento, né? Então vai ficar registrado nos quadros, nas peças, esculturas, né? Nas esculturas, nos poemas, nos contos, nas crônicas. Tudo isso vai ficar registrado, com certeza. Nós, artistas, somos os grandes responsáveis pelo registro do que passamos, do que a humanidade passa. É assim que eu penso. Eu acho que a arte é tudo na vida. A vida sem a arte, ela não existe. Ela não existe. A verdade é essa. Então, foi assim que eu comecei, sabe? Eu tive a ajuda de amigos da prefeitura, meus colegas da prefeitura. Tive uma amiga, Fátima Angélica, que sempre estava atrás comigo, correndo atrás para vender, sabe? Para a gente vender os livros antes que ele saísse, para conseguir arrecadar o dinheiro. Então, assim, eu não posso reclamar, sabe? Eu acho que eu me sinto feliz com relação a essa parte, porque eu sempre tive apoio, pelo menos eu tive apoio dos amigos, né? E o que é um poeta sem amigo? Ele não existe, na verdade. Ele não existe. Então, um cafezinho e um poema tem tudo de bom, né? É tudo de bom na vida, não é verdade? Bom, essa parte, eu acho que vocês conseguiram entender. Espero que eu tenha passado para vocês, assim, um pouco, né, do que eu vivi, do que eu vivi anteriormente e do que eu vivo, porque eu me sinto escritora, sabe? Eu me sinto escritora, já estou aposentada,
na prefeitura, já estou aposentada numa área totalmente diferente da minha, mas sou formada em letras e pós-graduada em produção textual, em docência do ensino superior. E eu me sinto uma pessoa que é repleta de amigos, sabe? Os amigos são as palavras, os poemas. A minha criação me acompanha. E eu não sei viver sem as pessoas, o ser humano. Eu amo o ser humano. Eu amo os animais, eu amo os seres, eu amo o ar que respiro e amo o sol. Quando eu olho o sol, eu digo, isso é lindo demais, né? Mas e a chuva? É linda demais também. Então, eu amo a vida. Essa sou eu, alguém que ama a vida. Um dos problemas dos escritores é a questão da divulgação e marketing literário. Com toda a sua dificuldade, você teve uma visibilidade lecionando e também escrevendo na coluna do Jornal do Vale. Eu tinha uma coluna intitulada Encontro Literário. Era uma coluna semanal e que me fez muito bem esse período que eu escrevi nessa coluna. Fui convidada pelo amigo jornalista Ubirajara Ramos, que eu nunca hei de esquecer, porque ele mora no meu coração, assim como nunca esquecerei Vicente Melo, meu grande amigo, que também mora no meu coração. Os dois, infelizmente, não estão mais aqui presentes, mas estão dentro de mim. Então, eu não poderia deixar de falar sobre essa coluna, que foi algo muito importante na minha vida. E o período que eu trabalhei também no Instituto da Gás foi muito importante na minha vida como voluntária, que eu trabalhei produção textual e não existe coisa melhor do que a gente se doar, né? Porque a gente recebe muito mais do que doa. E eu convivi com jovens maravilhosos, com condições assim de escrever muito bem. Eu acho que eu ajudei um pouquinho, né? E como eu sempre trabalhei alguns anos em escolas e tudo, eu sempre na área de produção textual, eu gosto muito de lidar com a juventude, porque a juventude tem sonhos. E enquanto a gente tem sonhos, a gente tem condição de criar bastante. A criatividade, ela se desenrola melhor quando a gente sonha, quando a gente imagina, né? Quando a gente faz planos, tem esperança, aí a criatividade vem, e loucamente a gente escreve, tá bom? Essa hora, eu tinha esquecido de dar essa dica para vocês. A leitura é fundamental, vamos ler bastante, porque se a gente não tem leitura, a gente não tem escrita. É preciso conteúdo, é preciso... Se você vai escrever sobre alguma coisa, você precisa saber profundamente a respeito daquilo. E se você vai escrever sobre sentimentos, você precisa viver intensamente todos os segundos da sua vida. Viva! Já encontrei o seu nome, Eliane, com I, e Eliane, com Y. E Lacerda, com um D, e Lacerda, com 2D. Qual é a história da alteração do seu nome? Foi um numerólogo que me indicou que fizesse isso com meu nome, que daria mais certo na minha carreira. Então eu fiz, eu acredito muito, sabe? E eu gostei. Então é uma confusão isso, muita gente se enrola. Eliane, qual é o seu nome? É Eliane com Y ou Eliane sem Y? Quando você falar de Eliane literariamente, Eliane com Y, Lacerda com 2 Ds. Combinado? Você escreve sempre o que sente, sem se preocupar com as opiniões alheias? Escrevo sempre o que eu sinto, sabe? Eu não me incomodo muito com as opiniões alheias, não, porque eu gosto de ser verdadeira, sabe? Eu gosto de escrever aquilo que eu sinto. Às vezes pode até incomodar, mas se é o que eu sinto, eu tenho que ser verdadeira comigo em primeiro lugar. Sabe? É assim que eu penso. Tá, já que você não se preocupa com o que os outros pensam, no seu texto e cômodo, você, com as suas escritas,
já incomodou muita gente? Eu não me preocupo muito com o que os outros vão pensar, não. Mas eu tenho um texto, né, que chama-se Incômodo. Nesse texto, nesse poema, eu falo realmente, incomoda cair e levantar, incomoda a vontade constante de viver e amar, incomoda abraçar, beijar, incomoda. Isso sempre incomodou e sempre vai incomodar, porque algumas pessoas não gostam muito de textos fortes, de textos que falam de amor. Eu tenho muito problema com relação quando os textos são um pouco assim sensuais, sabe? Os contos, pequenos contos. Eu tenho bastante problema, inclusive com a família com relação a isso, sabe? Ainda há um preconceito com relação à mulher escritora. Essa é a verdade. A mulher escritora não pode escrever forte demais, porque a sociedade não aceita. Incomoda. Vamos ouvir então o texto Incômodo, da voz de Liane. O nome desse poema é Incômodo. Incomoda, agarra no olhar, o voo destemido, o sorriso constante, a força vital. Incomoda, abraçar, beijar, sorrir, viver, amar. Incomoda, cair e levantar. Incomoda a vontade constante de viver e amar. Muito lindo! Parabéns! Tá? Uma outra coisa. Você é professora da língua portuguesa. Uma língua difícil e que estamos sempre aprendendo. Uma vez eu estava na escola, na sala dos professores, e 5 professoras da língua portuguesa discutindo se uma frase tinha crase ou não. Depois de 10 minutos, elas chegaram à conclusão que naquela frase era uma exceção à regra. Ser professora te ajudou e ajuda a escrever? Porque uma vírgula você pode alterar totalmente o sentido de uma frase. Eu sou professora de língua portuguesa. Realmente eu amo a nossa língua mãe. Ser professora, ela me ajudou a ser professora no sentido de conhecer a língua culta, né? Com profundidade. Nesse sentido, me ajudou. Mas eu acho que escrever é uma coisa que está dentro de mim. Desde que nasci, eu acho que eu sempre gostei de declamações, sempre gostei. Então, desde pequena, eu acho que isso está intrínseco. Realmente, só me aprimorou, né? A gente precisa de aprimoramento sempre, a vida toda. Ao fazer uma redação, a gente tem uma certa regra. Você tem um início, depois você tem o texto em si que da redação que você está fazendo, e no final você tem que fechar com tudo que você fez. Você disse que devemos ser autênticos em nossas palavras e que escrever deve ser um ato espontâneo e audacioso. Não devemos seguir regras e obedecer a padrões. Devemos simplesmente sentir e escrever. Como eu disse, nós devemos ser autênticos mesmo em nossos textos, né? Devemos sim. Eu não gosto de seguir regras, padrões. Claro que a língua culta, ela deve ser mantida, né? A língua culta. Eu gosto muito de trabalhar com a língua, assim, naquela como que eu vou dizer, clareza, sabe? Naquela coesão, naquela coerência, eu gosto muito. Mas nós devemos falar a linguagem que o outro entenda, sabe? E se eu estou num grupo de pessoas com pouco estudo, eu não vou falar um português muito clássico, primeiro que eu vou incomodar.
e segundo, que minha mensagem não vai ser bem recebida e não vai alcançar o meu objetivo, que é transmitir uma mensagem, não é verdade? Então, eu acho que quando eu escrevo um livro, eu escrevo daquele jeito que eu sinto que deve ser, para aquele grupo de pessoas que vão adquirir o livro. Vi um vídeo seu onde você convida as pessoas para lhe enviar suas histórias para serem contadas em seus contos. A maioria dos seus contos são reais? Eu tenho no meu blog www.eliane.lacerda.com, esse é o meu blog. No meu blog eu tenho uma coluna, que é a coluna do leitor. Então, nessa coluna, as pessoas podem mandar para o meu e-mail, que é eliane@gmail.com. Podem mandar as suas histórias, porque eu gosto muito de ler as histórias das pessoas e eu crio contos em cima das histórias, logicamente respeitando a privacidade, respeitando se a pessoa não quer que seja identificada. Eu jamais usaria os nomes, entende? É totalmente garantido isso, a identidade das pessoas. Mas eu gosto muito disso. Mas o meu blog está aberto para os leitores, para todo mundo participe dessa coluna. É a coluna Fabricando Sonhos, sabe? Então, vocês mandam para mim e eu fabrico o sonho de vocês. Aproveito o conteúdo de vocês e fabrico o sonho. E posto lá no meu blog com todo prazer, toda satisfação. O contato direto com os leitores, nossa, é uma grande satisfação. E aí, a sua experiência com encontros com os leitores? O contato direto com o leitor, para mim, é maravilhoso. Quando alguém me dá um retorno e fala o que achou de tal história, de tal conto, de tal poesia, isso é maravilhoso. Mas eu não escrevo só o real. Às vezes eu me baseio em algumas coisas reais que aconteceram com pessoas, ou comigo, ou com alguém da minha família. Mas também eu crio histórias fantásticas. Aliás, eu amo criar histórias fantásticas. Eu crio. Você fez um desabafo da dificuldade e a falta de apoio aos escritores na edição e publicação dos livros. Na realidade, não é só regional. Isto sim, mas sim. Na realidade, não é só regional, mas sim nacional. Realmente, eu estou sempre fazendo esse desafio, eu estou sempre desabafando com relação a gente não ter assim, um apoio na cidade em que eu moro, que é a cidade do Aço, onde eu nasci e amo de paixão, mas que é uma cidade que nós temos muito pouco apoio, muito. Temos um grupo de amigos que escrevem, artistas de várias áreas da cidade, mas não temos aquele apoio que seria ideal para nós. Mas na sua opinião, o que leva os leitores a escrever com todas essas dificuldades? Eu acho que mesmo assim vale a pena escrever, com todas as dificuldades. Escrever é fundamental. Leiam e escrevam. Isso é vida, isso é movimento. A vida é movimento constante. Assim como eu, você fez o lançamento do seu livro Tecendo a Vida na livraria Veredas, em Volta Redonda. A Solange nos recebe com tanto carinho, com tanta atenção, tá? Ela é uma pessoa formidável, tá? Como é que foi esse seu lançamento na livraria Veredas? O lançamento do meu livro Tecendo a Vida e de outros livros meus, como o primeiro, sempre foi na Veredas, que a Solange é uma pessoa que dá um apoio maravilhoso. Eu tenho um lançamento que foi feito lá lindo, sabe? Na tarde, na parte superior, na cafeteria. E teve sax, sabe? Um maestro Caleura tocando saxofone. Foi uma coisa linda, declamações. Foi muito lindo.
E assim, eu agradeço muito a Livraria Veredas, porque nós sempre tivemos todo o apoio necessário. Você escrevia somente poesias e depois passou a escrever também contos. Você não deixou de fazer poesia, mas em que momento passou a escrever contos? Eu escrevia realmente só poesias, sabe? Mas depois eu comecei a escrever crônicas, e aí eu fui passando para contos, pequenos e médios contos. Eu amo escrever contos. Eu acho muito interessante o desenrolar de tudo. Às vezes, na madrugada, eu começo um conto. Ou termino um conto na madrugada. Você foi uma das fundadoras da Academia Volta Redondense de Letras. Hoje você está ocupando a cadeira de número 11. Sim, eu sou membro, fundador da Academia Volta Redondense de Letras, né? Eu sou sim, eu ocupo a cadeira número 11, eu tenho maior prazer, maior honra, me sinto muito honrada em fazer parte. Nós perdemos, nesse final de semana, nós perdemos dia 31, nós perdemos o presidente da academia, que é o jornalista Vicente Mello. Infelizmente ele faleceu. Foi muito triste perder esse grande amigo que me acompanha há muitos anos, me acompanhou muitos anos. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vivia para a arte, que transpirava a arte, que respirava a arte, que exalava a arte. Um grande homem, uma grande figura artística da sociedade que sempre apoiou a arte na cidade. Hoje você tem publicado 9 livros. Adquirir seus livros. Bom, para adquirir meus livros, assim, eu tenho no meu blog do lado direito como clicar lá e já entrar. Os outros livros, eu tenho alguns exemplares aqui. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Eu prefiro, sim, entre em contato comigo pelo Face, ou entre em contato comigo pelo meu e-mail, ou pelo blog. Lá tem uma coluna para contatos. E aí eu terei o maior prazer em explicar a vocês como a gente faria, tá? De repente, através de um Pix, podemos combinar, tá certo? Olha, falar sobre livro, falar sobre literatura, é tudo de melhor que existe na minha vida, sabe? Eu vivo para isso. Eu estou aposentada já há uns 10 anos, como funcionária pública de outra área, né? E a minha vida foi criar o blog logo que eu me aposentei. Eu tive essa grande iniciativa, me reinventar e criar um blog e dessa forma começar a interagir com as pessoas, contar para as pessoas que tudo é possível, desde que a gente acredite no trabalho da gente. Eu acredito muito no meu, gosto muito do meu trabalho e me sinto escritora. É preciso que você leia, escreva e se sinta escritor, sabe? Não basta as pessoas falarem para você, você tem que interiorizar isso. Eu me amo como escritora, sabe? E você tem que ter a sua autocrítica. Quando você sente que o trabalho tá bom, vai dando mais uma arrumadinha ali, aqui, que tudo flui, né? A vida flui normalmente, tudo flui normalmente. Desde que você acredite na vida, desde que você acredite em você, desde que você acredite na literatura. Enquanto houver quem faça poesia, vale a pena acreditar na vida. Leliane, obrigado por abrilhantar essa entrevista. Que você tenha bastante sucesso e que venha mais livros, mais poesias, mais contos na sua vida. Um abraço. Um beijo para todos. Hoje eu vou ler para vocês um conto do meu livro Eu e Outras, tá? E esse conto intitula-se Uma Noite de Outono. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai e quem foi. Zé Ramalho. Era noite de outono, uma quinta-feira fria e sem grandes motivos para sair. Mas meus amigos Gabriel, Lucas e Mateus insistiram para que fôssemos dar uma volta no nosso bairro, tomar algo num bar e conversar um pouco.
Passamos de carro por uma rua bastante deserta. Eu e um amigo viu uma menina caída no chão. Não acreditamos e fomos tomar um lanche. Mas em 10 minutos, mais ou menos, voltamos e, por curiosidade, fomos ver a menina na rua mal assombrada. Quando chegamos à rua, a menina estava bem e caminhando em nossa direção, mas nunca chegava perto de nós. Imaginamos que ela estivesse caída no meio do caminho. Então eu e Gabriel fomos ao encontro dela, mas quando chegamos perto dela, parecia estar meio dopada, com um sorriso estranho e meio sarcástico. Perguntamos se estava tudo bem. Ela disse que estava apenas esperando um amigo. Era bonita e tinha cabelos negros e longos. Despedimos-nos da menina estranha. Ela foi andando em direção contrária e sumiu. Logo em seguida, passou uma viatura da polícia que nos cumprimentou e ela já havia sumido. O mais intrigante foi o fato de ela aparecer novamente 5 minutos após a polícia passar, andando com os cabelos cobrindo o rosto e olhando para baixo, no local onde ainda nos encontrávamos, sem falar mais nada. Não podíamos nem ver a sua expressão. A rua abandonada é conhecida por moradores do bairro, mas aqueles que têm sensibilidade aflorada percebem a negatividade no ar. Há um mistério que ronda sua calçada, suas árvores, seu aspecto sinistro. Como somos jovens, enfrentamos os enigmas e tentamos desvendá-los com coragem, mas com a maturidade, tenho certeza que evitaremos passar por lugares sombrios, onde nossa energia ficará em desequilíbrio e perceberemos os perigos do que não enxergamos, mas nos arrepiam a pele. Minha mãe não gosta de passear com nossa cadelinha por esta rua, mesmo na parte da manhã, pois ela sente uma aflição, um certo desespero na atmosfera. A menina passou, a noite acabou, a vida ficou mais misteriosa para mim. Demônios existem? Uma noite de outono, a rua abandonada, uma menina, o nada. O mistério, a noite enluarada. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você não sabe nunca se falsificam. Quem vai, quem foi? Zé Ramalho.